Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. O Encontro Indústria Porto ele foi concebido com a ideia de unir a atividade produtiva com a atividade logística. Desde 2022, sempre trabalhamos com esse propósito de escutar as dores, escutar as principais tendências e, principalmente, saber que caminho iremos seguir no futuro. Durante todos esses anos, escutamos todas as classes envolvidas, tanto no setor produtivo como no setor logístico, seja do transportador, seja do armador, seja do armazenador de carga. Então, escutamos para saber quais são as dificuldades, quais são os planejamentos e quais são os grandes desafios. E do Encontro Indústria Porto 2025 saímos com uma grande certeza. Os desafios para 2026 serão megas. Teremos vários desafios a serem enfrentados, principalmente em razão da burocracia brasileira, que demora muito a tomada de decisão em investimentos. Então, teremos um ano muito movimentado, mas com grandes desafios pela frente. Teremos que falar detalhes como a integração dos modais, o que faz com que o custo Brasil se torne um dos maiores do mundo, sendo que 15% do preço de mercadorias é praticamente gasto com a logística de distribuição. Isso quer dizer que se a gente conseguir integrar os modais, fazer com que os modais se tornem mais eficientes e mais baratos, a gente vai conseguir vender cada vez mais e principalmente teremos preços competitivos para que a gente consiga exportar essa mercadoria brasileira. Então, é importante enfrentar isso, mas de forma planejada, de forma ouvindo todas as partes envolvidas nesse grande processo, seja lá da ponta da produção até quem está colocando a mercadoria para fora do Brasil. Então, esses desafios serão colocados em pauta também nos eventos de 2026. Nas etapas que faremos em diversos estados, e inclusive na capital do Brasil, a gente vai debater isso com as autoridades federais, para que a gente consiga criar um plano de trabalho, porque esse sempre foi o objetivo do Encontro Indústria Porto, gerar um relatório encaminhado ao governo federal e ao governo do estado dessas necessidades que são debatidas nos encontros. Outro tema que temos que enfrentar pela frente e que será com certeza debatido em 2026 são os grandes gargalos que nós temos nos terminais. A gente precisa enfrentar isso de uma vez, fazer com que facilite a ampliação dos terminais, a licitação de novos terminais, que esses processos não se enrolem com grandes debates jurídicos que acabam atrasando o desenvolvimento do Brasil. Então precisamos dar celeridade a isso, precisamos dar mais velocidade, a velocidade com que o mundo cresce e o Brasil não tem acompanhado. E como o Brasil está entre as 10 maiores potências do mundo, nós temos que estar sempre na mesma velocidade daqueles 9 que estão pela frente. Então é importante que a gente coloque isso como prioridade de governo, prioridade de investimento e principalmente saber aonde e como esses investimentos serão gastos. Um dos temas que com certeza será frequente no debate será a descentralização do modal rodoviário. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de outros modais, como a questão da navegação de cabotagem. Hoje, 64% de toda a matriz de modal que a gente transporta é via terrestre, ou seja, via caminhão. A gente precisa integrar o modal de cabotagem, a gente precisa aumentar a frequência do modal ferroviário para que a gente consiga não só aumentar a produção brasileira, aumentar o escoamento, mas principalmente ampliar a frequência dos modais com que as cargas são exportadas. Em 2026 também nós vamos falar do déficit de armazenagem agrícola. O agronegócio vem crescendo nos últimos anos e nós temos um problema muito sério que chama armazenagem da produção agrícola. E isso tem sido debatido nas etapas do Encontro Indústria Porto. E em 2026 a gente precisa colocar isso na mesa, principalmente porque precisamos ter pátios reguladores antes do processo de exportação, ou seja, sair da atividade produtiva, onde o campo precisa de espaço para poder fazer a sua produção, colocar em pátios reguladores, onde a gente consiga concentrar grande volume de carga com escoamento na linha férrea ou no rodoviário e, principalmente, trabalhar num planejamento de escoamento dessa carga sem que interfira na movimentação das rodovias. Então, o planejamento da produção agrícola é fundamental
fundamental. E isso é um tema que vem sido cada vez mais apresentado no Encontro Indústria Porto. O agronegócio tem sido muito comentado, muito questionado e precisa ser enfrentada essa questão do armazenamento da produção agrícola. Você que acompanha o Encontro Indústria Porto desde 2022 também tem a possibilidade de nos sugerir pauta. Mande para a nossa produção, entre em contato com a gente para que a gente entenda, porque de repente você está em um local onde o Encontro Indústria Porto chega, mas a gente não está presente e a gente quer ampliar a nossa relação com você. Então, você que assiste o programa, você que está sempre presente nas nossas redes sociais, mande a sua sugestão, mande a sua pauta que nós vamos entrar em contato e vamos levar o programa até você e quem sabe até fazer você participar dos nossos encontros para que a gente consiga colocar essa sua visão que você tem sobre a produção e a atividade de escoamento através da logística, né, em pauta nos nossos encontros. Então, esteja conversando com a gente porque a gente vai até você. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje tem uma história aqui muito bacana para contar. Estamos recebendo aqui com muito prazer a Patrícia Lia Brentano e ela tem uma experiência para compartilhar com a gente que foi muito legal. Ela ficou 3 dias a bordo do navio, né, teve uma experiência no mar lá com 21 tripulantes e vai contar para nós aí como é que é essa vida de embarcado, de quem está ali navegando, levando carga, trazendo carga. Ela fez o trajeto entre o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá e vai contar para nós essa experiência que foi muito legal. Patrícia, seja bem-vinda à Integração. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, conta um pouco para nós aí, como é que foi, como é que surgiu até a ideia antes de você embarcar, de você subir a bordo e fazer esse trecho aí, navegando entre o Porto de Santos e Paranaguá. Qual era a tua expectativa com essa viagem? A minha ideia foi para conhecer realmente como funciona. A gente escuta muito como as pessoas veem, né? Ou como elas falam que acham que é. Porque se for pensar, pouquíssimas pessoas da área portuária já subiram a bordo ou já navegaram. Exato, é verdade. Todo mundo que eu falo, raras pessoas subiram a bordo e quase nenhuma navegou. E quando eu trabalhava em terminal, a gente ficava lá no chão do terminal, eu já subi em portainer, a gente vê em loco o terminal, né? E o navio? Porque é hostil, é isso, é aquilo. E sabe quando tu não acredita, até tu ter a tua própria opinião? Então, há meses que eu estava já planejando essa subida a bordo, né, com um navio nosso, porque eram viagens mais curtas, e, enfim, e a empresa topou, e a gente conseguiu organizar essa viagem. Uma proposta sua? Foi uma invenção minha, que ficou todo mundo um pouco meio assim, né? E eu falei, não, mas eu quero. Eu fiquei em cima, né? A gente ficou negociando, e daí eu conversei com uma colega minha do marketing, falei, tu topa ir junto? Ela assim, não, vamos, bora. Ela também foi super corajosa, e a gente foi. E aí você subiu a bordo, o navio saiu do Porto de Santos. Quando que você começou a sentir aquela sensação de falar assim, gente, estou num navio aqui, não é um navio de cruzeiro, é um navio de carga, estou aqui acompanhando a equipe. Depois que sai do porto, quais são as atividades que começam a ser exercidas aí durante a navegação? A primeira parte é o prático, né? Saindo de Santos. A gente acha que é fácil e não é. Foi um outro conceito que eu mudei assim na minha cabeça. É uma navegação tensa, sair da barra. O navio é grande e o canal é estreito, né? Exato, e a gente acha que não, e ali em Santos, né, tem muito barquinho passando, tem navio chegando, não é uma coisa tão tranquila, é um momento bem de concentração da tripulação, sabe? O comandante, o timoneiro, que é o que fica com a direção, né, e o prático, e todo mundo meio em silêncio, assim. Então, é bem interessante a gente ver o prático lá subindo a bordo, ele descendo, é tudo meio arriscado, mas é interessante. A navegação estava um dia maravilhoso, pouco vento, só que para a gente que é nova, né, a bordo, eu já tinha subido em navio já umas 3, 4 vezes, mas nunca navegado num navio de container. Cruzeiro eu nunca fiz. Mas ele dá uma mexidinha, assim, mas é uma mexidinha que parece que está te ninando. Então a gente sentia, eles não sentem, eles já estão acostumados. A gente não, a gente ficava meio assim, tinha uma hora que dava vontade de dormir, sabe? Porque você está sendo ninado de uma forma bem mansinha. E eles continuam trabalhando, é muito trabalho.
Na hora da atracação é muito trabalho, porque tem aquela questão do suprimento, né? Chega a água, chega o rancho, aí sobe algum técnico, desce técnico. Então, assim, é bastante tensão. E a navegação de Santos para Paranaguá, ela não é muito demorada, demora mais ou menos umas 12 horas. Então, nem dá tempo muito de descansar, porque tu já chega e já tem que fundear, né? Que também é um outro momento de escolher o lugar certo, não ficar muito perto dos outros navios. E ali na Baía de Paranaguá, né, ali na frente, tem muitos navios, muitos navios. Então, foi muito interessante. A parte mais diferente para mim foi quando fica à noite, eles desligam todas as luzes do navio para enxergar melhor. Então, a gente fica dentro do escuro, no passadiço, né, onde é a torre de controle deles, fica tudo escuro, eles fecham as cortinas para não aparecer nenhuma luzinha, daí tu consegue enxergar uma noite clara. É super interessante. Tá. E passar a noite ali fundeado é tranquilo? Você sentiu segurança? Você achou fica o tempo todo sempre alguém ali monitorando? Como é que é a noite num navio de carga? O passadiço, né, que é onde ficam ali as máquinas de controle, sempre tem alguém. Mesmo fundeado, tem sempre uma pessoa de plantão. E a gente se sente muito seguro. E até eu percebi o quanto para a carga de cabotagem, né, que é a nossa carga, como é seguro para ela estar ali indo de navio, porque não vai acontecer nada, ninguém vai roubar, não vai bater, não vai ter acidente, porque é muito seguro. Eu me senti muito segura. Dentro do navio é muito confortável, a questão parece um prédio de 8 andares dentro, né? Tem escada, tem elevador, e cada um tem a sua, como é que se chama? Camarote, que é a suíte, eles chamam de camarote, independente, cada um com seu banheiro. Então, assim, a comida é ótima, tem um horário de comida, assim, mas ao longo do dia, não é que nem resort que tu vai e eles lacram tudo e depois é só nos horários. A geladeira está sempre aberta, tem frios, tu pode fazer tostex, pode fazer pipoca, tu pode comer fruta, chocolate, leite, iogurte. Isso aí é à disposição. Cada um se sentir com vontade, vai lá, faz, se serve, continua a alimentação e volta para o seu trabalho. Legal, né? Porque Isso, aí dá uma liberdade, né? Agora, a minha curiosidade enquanto está navegando, existe algum tipo de manutenção que você pode observar? Vai sendo feito alguma manutenção no navio ou ele é sempre feito quando está fundeado ou quando ele está parado, atracado? Não, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Por exemplo, no porão, né, que fica a casa de máquinas, os mecânicos, eles estão sempre trabalhando. Tanto que quando, por exemplo, o navio vai sair ou vai fundear, ele avisa, ó, eu vou estar ligando o motor e vou sair, então não faça isso, isso e isso. Há uma comunicação, né, quando o navio vai estar andando, parando, fundeando, e tem sempre trabalho dentro do navio. Tem sempre trabalho, sempre alguém está fazendo alguma coisa, principalmente na parte da mecânica do motor, que é gigante. Então, estão sempre arrumando, estão sempre mantendo aquilo funcionando, fazendo os testes, né, para ninguém ter nenhuma surpresa. Muito bom, Patrícia. Obrigado, viu? E vamos voltar a falar mais vezes aí para você contar essas suas experiências aí, que é sempre importante para nós. Muito obrigado. A APS, Autoridade Portuária de Santos, conquistou o selo Diamante do ciclo 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública, concedido pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Esta é a classificação máxima da iniciativa, que avalia o nível de transparência de órgãos e entidades em todo o país. Na avaliação dos portais públicos realizada pelo TCU, a APS atingiu 97% de conformidade e 100% dos critérios essenciais. Este ano foram 54 instituições federais analisadas e apenas 14 delas obtiveram o selo Diamante. Esta é a primeira vez que a APS conquista essa classificação. Em 2023 ficou com o selo Prata e em 2024 com o Ouro. O projeto ferroviário no Sudeste avança e deve ter um edital lançado em 2026, com potencial para movimentar até 20 milhões de toneladas por ano. A iniciativa
pretende criar um novo corredor logístico entre o Norte Fluminense e o Espírito Santo, reduzindo custos de transporte e ampliando a competitividade do Porto do Açu e dos terminais capixabas. A North Coast passou a operar suas rotas de cabotagem no terminal da DP World, na margem esquerda do Porto de Santos. A transferência das operações fortalece a expansão da cabotagem no país e amplia a oferta de rotas nacionais. A diretora da ANTAQ, Flávia Tayafashi, deixará o cargo em 10 de fevereiro de 2026, após 5 anos na agência. Ela entrou para a história como a primeira e única mulher no colegiado da ANTAQ, até hoje. Flávia afirma que a presença feminina na liderança no setor ainda é limitada e precisa avançar. Olá, estamos começando mais um Pode Empreender, que é parte integrante do Empreenda Assim, e hoje a gente vai falar sobre perspectiva de futuro, sobre o que vem pela frente aí no Pode Empreender, dentro dessa estrutura do Empreenda Mais, né, que a gente tem uma estrutura aí que vai abrir ao público, aos empreendedores, através de uma comunidade que está sendo criada. Então, a gente está recebendo aqui o Gabriel para a gente falar sobre o que está sendo estruturado aí dentro do Empreenda Mais, que essa comunidade vai ter, e o que a gente pode esperar para o próximo ano aí de facilidades para o empreendedor que aderir a essa comunidade. Gabriel, seja bem-vindo ao Pode Empreender. Explica para nós aí o que está sendo preparado dentro da estrutura do Empreenda Assim, dessa comunidade. Claro, o Empreenda Assim, a ideia geral é a gente trabalhar com o micro e pequeno empreendedor, né? Então, a ideia da criação da comunidade é justamente a gente reunir essas pessoas que estão se desenvolvendo profissionalmente, desenvolvendo a sua empresa, e também que a gente consiga conciliar todos esses participantes do Empreenda Assim num único lugar, onde essas pessoas elas consigam de fato ter uma comunidade ativa, então saber que eles não são empreendedores sozinhos, digamos assim, eles fazem parte de uma comunidade de pessoas que querem se desenvolver profissionalmente. E também a gente vai estar aplicando alguns cursos. Então, por exemplo, nós vamos ter cursos de marketing digital, parte de media training para esse empreendedor, por mais que ele não tenha algo voltado à mídia diretamente, mas que ele saiba como funciona, como se portar numa reunião, às vezes. Então, é importante para esse participante ele ter esse link geral, além da comunidade. Então, ele tem esses aprendizados, vão ter aulas ao vivo. A gente vai desenvolver alguns cursos diretamente ligados com esses participantes. E depois, no final, a gente vai estar sempre alimentando com algum curso novo, com plataformas, com ferramentas, que esse empreendedor ele consiga estar sempre ali ativo, de fato, e aprendendo algo novo. E a gente pode dizer que isso vai ser realizado de uma forma muito simples e muito prática, né? Porque a gente tem sempre que entender que o pequeno empreendedor, aquele empreendedor individual, ele está nativo, ele está todo momento ali, ele está interagindo, mas ele também está trabalhando, ele está precisando entregar aquilo que ele ou é um prestador de serviço, ele está fazendo alguma coisa, mas a todo momento ali ele está ativo. Então precisa ser algo que seja muito simples para que qualquer pessoa consiga manusear isso através do seu equipamento telefônico, né? O telefone pessoal
mensal ali, um telefone celular, e a gente vai ter uma plataforma ali que ele vai ter acesso a qualquer momento de uma forma bem clara e simples. Sim, a nossa ideia é ter vínculo com uma plataforma que ele consiga ter acesso tanto no computador quanto no celular, tablet, que seja bem prático para ele no dia a dia, porque a gente sabe que o tempo do empreendedor ele é reduzido, ele não tem horas diárias para trabalhar, mas que ele consiga ali durante 30, 45 minutos estudar algo, aprender alguma coisa de novo, tá participando, por exemplo, de uma live, ou então ele está assistindo um curso sobre inteligência artificial, algo do tipo. Então, nossa ideia é bem ficar voltado para o microempreendedor, para aquela pessoa que tem um tempo curto ali de aprendizagem. E aí a gente vai colocar, disponibilizar para esse empreendedor que vai participar dessa comunidade ali uma programação, por exemplo, do que vai acontecer nos próximos 3 meses, nos próximos 2 meses, como é que ele vai receber essa informação? Ele vai ter que todo dia entrar no aplicativo ou ele vai ser comunicado de todos os passos numa programação mensal? A gente vai ter essa programação mensal, ela vai ser dividida dentro de grupos em WhatsApp, dentro de grupos até mesmo da plataforma, por exemplo, Instagram, vai receber e-mail marketing. Então, sempre que a gente tiver algum encontro, seja digital ou presencial, a gente vai estar notificando todo mundo que está participando da plataforma, justamente para criar esse vínculo de comunidade, das pessoas se conectarem mais dentro da própria plataforma. E essa plataforma, ela vem pensando que no futuro ela também pode ser um gerador de negócio. Por exemplo, alguém que tem uma demanda de um serviço, ele pode ir lá nessa plataforma colocar a demanda do serviço dele para que essa comunidade tenha acesso a essa demanda, e ele vai lá e ele consegue saber, por exemplo, eu preciso consertar um aparelho de ar-condicionado dentro da casa, o pessoal vai lá e fala assim, olha, estou precisando de um assistente e tal, e isso virar uma plataforma também de geração de negócio? Sim, a ideia é justamente essa. Hoje em dia a gente já está trabalhando com possíveis parceiros que a gente tenha para trazer para dentro da plataforma também, para o empreendedor ter algumas vantagens, mas a ideia também é que essa pessoa ela tenha ali uma rede que ela consiga expandir o negócio dela. Então, assim, eu preciso... Você entra lá na comunidade, eu estou precisando de um serviço X, e aí essa pessoa que está lá dentro da comunidade muitas vezes presta esse serviço. Então, a ideia é justamente ter essa interação entre os participantes da comunidade para desenvolvê-los, digamos assim. E, assim, só para vocês terem ideia, o resultado obtido com o lançamento do Empreenda Assim foi fabuloso, porque nós tivemos uma adesão muito grande nas redes sociais, de seguidores, num curto espaço de tempo, né? E esses seguidores que vêm continuam sendo alimentados de informações, continuam sendo alimentados de coisas básicas que eles precisam no dia a dia ali para poder seguir o seu negócio. E isso gerou um estímulo para que a gente criasse essa comunidade, para que a gente tivesse a pensar em fazer esse ecossistema produtivo, né? Porque vem muito de encontro ao que fala o Ministério do Empreendedorismo da micro e pequena empresa, né? Que hoje tem o atual ministro Márcio França, mas que eles têm trabalhado muito para que o pequeno, aquele empreendedor diário, ele consiga cada vez mais ter serviços, né, de uma forma mais simples, porque muitas vezes a pessoa perde um dia e meio para conseguir um serviço. Então a ideia é facilitar. E a ideia do Empreenda, ela veio para complementar isso, né, para que a gente consiga gerar negócios para esses participantes da comunidade. Logicamente que a gente está sempre pensando em fazer uma tarifa mensal que seja algo bem acessível, né, para que todos tenham acesso, e esses acessos eles não fiquem só restritos a uma única região, né? Esses acessos eles podem vir expandindo por micro-regiões, depois regiões metropolitanas, depois estado e inclusive até no Brasil todo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, a gente começar aqui pelo estado de São Paulo e a gente aos poucos ir expandindo para novos estados até atingir o Brasil como um todo. Porque São Paulo tem as regiões metropolitanas, por exemplo, a região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana da Grande São Paulo, região metropolitana de Campinas. Então, a ideia é que a gente consiga levar para as pessoas essa ideia do Empreenda Mais, de ter essa comunidade, esse ecossistema, que não só, como o Gabriel colocou, de qualificação, de aperfeiçoamento, de informação, mas também de oportunidade.
oportunidade, às vezes, de uma ferramenta que ele vai usar no seu dia a dia, que vai facilitar muito a divulgação do seu negócio, como também de aprendizado, como também de divulgação do seu negócio e principalmente aonde eu acho que a comunidade quer chegar. Ela ser um porta-voz de serviços para quem faz parte da comunidade. Agora, Gabriel, faz só rapidamente um resumo para nós de como foi o evento do Empreenda lá na cidade de Santos, o que a gente tirou de resultado das palestras. Nós tivemos lá 9 palestrantes durante o dia, né? E tivemos uma grata surpresa de saber que a interação do público foi muito grande, né, com os palestrantes. Sim, foi bem grande. A gente teve mais de 400 participantes lá no local. E mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Então a gente teve um público que aceitou muito bem o evento. A gente começou a trabalhar aí mais ou menos uns 3 meses antes do evento a divulgação. E assim, a gente viu que a comunidade, que ainda não foi criada, mas que participou de fato do evento, foi muito ativa, depois com os feedbacks. E a comunidade continua seguindo as redes sociais do Empreenda, né? Exato, a gente ainda tem um público bem ativo nas redes sociais, a gente chegou a fazer alguns sorteios, então essa comunidade ela está empenhada, a gente teve muito feedback positivo desse pessoal e a gente pretende continuar fazendo aí nos próximos meses já mais etapas presenciais. Olha, para quem perdeu, eu aconselho a continuar acompanhando o Empreenda Assim para ver os próximos, porque eu particularmente fiquei muito surpreso, né, e fiquei muito feliz com a qualidade dos painelistas, né, e painelistas aí, como é o caso, o Alfredo Rocha me tocou bastante, porque ele faz treinamento de equipe para a Honda há mais de 20 anos, acho que 26 anos, porque ele falou lá no evento. E são pessoas que trazem muito conteúdo para você que tem o seu negócio, para você que tem necessidade aí de melhorar cada vez mais a sua abordagem de venda, realmente participar de um evento como esse presencial é adquirir conhecimento, fazer network e principalmente sair de lá diferente daquele modelo que você entrou. Então, queria agradecer a participação do Gabriel, falar que o Empreenda Assim, ele continua aí com uma perspectiva de crescimento nos próximos meses muito grande e a ideia é sempre que a gente facilite a vida do pequeno empreendedor, facilite a vida daquele que move o Brasil, né? Que eu sempre falo, o empreendedor individual, quando ele contrata alguém para trabalhar com ele, está dobrando a sua capacidade operacional. Então é importante que ele tenha qualificação, é importante que ele tenha até estímulo, né, e incentivo, com linhas de crédito incentivada, para que ele consiga investir no seu negócio e faça seu negócio crescer. Gabriel, agradecer aí a tua participação, falar que quando é que a gente pode contar essas novidades? Eu acho que agora no começo do ano de 2026 a gente já vai estar com tudo alinhado para começar já o cronograma tudo certinho, com as etapas presenciais, as aulas online e as novas palestras que a gente vai ter também na plataforma. Muito bom. Então siga nossas redes, Empreenda Assim, acompanhe aqui o nosso podcast que vai estar sempre falando das nossas novidades, do que a gente está fazendo e fique atento a essas novidades porque ela vai ajudar muito você, empreendedor individual, a desenvolver o seu negócio. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.